A burocracia na emissão de alvarás para a abertura de empresas é uma realidade no Brasil. Para simplificar a emissão dessas licenças, a Prefeitura de Belo Horizonte resolveu mudar as regras para alguns tipos de estabelecimentos. O alvará sanitário, por exemplo, já pode ser emitido diretamente pela internet para as atividades consideradas de baixo risco, como pequenos bares e restaurantes. Mas como fica a responsabilidade do empreendedor e a segurança de quem consome? Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. O município de Belo Horizonte autoriza desde o final de 2018 a emissão de alvarás sanitários via internet. Essa opção vale para estabelecimentos de baixo risco, como é o caso de pequenos bares e restaurantes. O empresário preenche as informações na página da prefeitura sobre a situação do estabelecimento. Ele responde um roteiro de vistoria sanitária para cada tipo de estabelecimento. A gente tem um roteiro, ele mesmo aplica o roteiro. Ele declara, depois que ele aplica o roteiro, ele declara que ele está de acordo, que ele está respondendo a verdade, tá? E a gente tem também uma regra de negócio, tá? Que se ele conseguir, a gente categoriza os itens, cada item que é colocado no roteiro são categorizados. Ou ele é item crítico, ou ele é item alto, ou ele é item baixo. Então, se ele cumprir 100% dos itens críticos, 80% de maior risco e 60% de menor, ele recebe o alvará sanitário online. Ao completar o roteiro de informações, o proprietário assume a responsabilidade pelos dados informados, sem a necessidade de um fiscal ir até as instalações para realizar a vistoria prévia. Apesar dessa facilidade, o proprietário não está isento de cumprir com as regras estabelecidas. Caso contrário, o documento pode ser cassado. Além do cancelamento do alvará, há outras medidas previstas em lei. A punição mais severa que prevê o Código de Defesa do Consumidor, administrativamente falando, e o decreto 2181 é a interdição, é a proibição de comercialização de produto ou interdição das atividades. E a mais branda é a multa, né, que é graduada de acordo com o porte econômico do estabelecimento. Atualmente, Belo Horizonte tem cerca de 80 mil estabelecimentos que demandam alvará sanitário. Destes, aproximadamente 64 mil são de baixo risco, sendo que a vigilância sanitária conta com apenas 180 fiscais. Nesse caso, a facilidade para o empreendedor é também um refresco para a prefeitura. A gente está facilitando, que a gente, por exemplo, tinha um passivo muito grande, né, de processo parado, que a gente às vezes não tem perna, não dá conta. Então a gente está fazendo, desburocratizando mesmo, né? A gente está incentivando que as pessoas oficializem o seu negócio. Sócio de um restaurante fundado há mais de 25 anos, Marcelo é bastante exigente com todas as regras para servir um alimento seguro ao consumidor. O empresário aprova a mudança, pois já teve de esperar bastante tempo, mesmo no momento de renovação do alvará. Esse caso pode ser ilustrado por um famoso ditado mineiro que diz muito sobre a demora. A prefeitura cozinhava o galo. Quase que ficava 6 meses ou 1 ano para a gente conseguir o alvará. Isso eu concordo plenamente, né? O quanto mais fácil a gente puder conseguir os documentos necessários, deve haver, sim, responsabilização do empreendedor. Eu acho que se a pessoa tem responsabilidade, né, está colocando um produto a ser servido ao público, ele tem que ter essa responsabilidade de como ele está produzindo aquilo ali, né? Então, essa responsabilidade é muito mais do empreendedor do que de uma fiscalização. A gente não faz as coisas só porque está sendo fiscalizado. Ao oferecer essa opção menos burocrática, a prefeitura elimina boa parte dos processos de alvarás que estavam represados e resolve o problema do empresário. Mas será que o consumidor pode confiar de olhos fechados nessa nova aposta da vigilância sanitária? A Promotoria de Defesa do Consumidor está de olho na prefeitura e nos empresários que tentam burlar as regras. Depois de registrar irregularidades durante uma fiscalização de rotina, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou inquérito civil em que solicita dados numéricos de pendências na emissão do documento. Na verdade, a questão envolvendo algumas saladerias ela foi a ponta de um possível iceberg, né? Porque se num pequeno espaço, né,
poucos 1 quilômetro quadrado ou 2, eu detectei 3 problemas similares e uma, inclusive, nem tinha o protocolo, né? Isso gerou um alerta, porque eu já tinha visto problema na demora em renovação de alvará sanitário. Mas da emissão do primeiro, isso soa um alerta. E o consumidor fica entre a cruz e a espada. O Marcelo acredita que a medida premia os bons profissionais. Facilita a vida do empreendedor que quer trabalhar direito. Porque aquela pessoa que vai trabalhar errada, ela vai trabalhar errada de qualquer jeito. O consumidor também pode e deve ficar de olho na qualidade daquilo que consome e na regularidade das instalações. Qualquer dúvida ou denúncia, entre em contato pelo telefone 156.